Bom dia, meninos, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. Esse aqui é um vídeo da disciplina de artes, tá bom? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como dar o efeito de sombra no desenho, usando lápis ou lapiseira, tá? Pode ser lápis ou lapiseira. Então vocês viram lá no exemplo que eu mandei, que eu fiz a sombra no copo. Então vou ensinar vocês a fazer a sombra no copo, tá bom? Para desenhar figuras simples, como por exemplo o copo, a jarra, uma caixa ou o poste, por exemplo, você sempre começa com uma figura geométrica. No caso do copo, ele tem a parte de cima um pouco maior que a parte de baixo. Então eu vou fazer o seguinte: vou fazer uma linha para ser a parte de cima, vou tentar descer o mais reto possível e vou fazer uma linha um pouquinhozinho menor do que a de cima, aqui embaixo. Aí eu vou ligar esses cantinhos, ó, fazendo quase que um retângulo, mas não é 100% retângulo, tá vendo? Sempre passando a lapiseira bem de leve, o lápis bem levinho mesmo. Ficou essa figura aqui, ó. Depois que eu fiz essa figura, eu vou arredondar um pouquinho a parte de cima e a parte de baixo, porque é um copo. O copo tem a parte de baixo um pouquinho arredondada, ó. Então eu vou puxar aqui, ó, nos cantos um pouco arredondado. Arredondou aqui um pouquinho e arredonda lá em cima. A parte de cima vai ter o arredondado do fundo do copo e vai ter a parte da frente. Então arredonda aqui um pouquinho também, ó. Passa bem de leve. Pronto, tá feito o meu copo. Não tem mais o que desenhar aqui. Depois eu só vou consertar os detalhes, ó. Claro que ele tem que estar em cima de alguma coisa para desenhar a sombra. Então eu vou fazer aqui o limite do solo ou da mesa, para um lado e para o outro. Meu sol, minha fonte de luz, vai estar aqui à esquerda. Então vai iluminar o lado esquerdo e do lado direito vai ter sombra. Então eu vou delimitar a sombra. Então a fonte de luz está aqui, a sombra vai ficar sobre o solo. Então vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Lembrando que o copo tem a parte de cima arredondada, então minha sombra aqui, ó, vai ser um pouco mais arredondada, ó. Mais arredondada assim. Posso até fazer um pouco maior aqui, ó, dos dois lados. Vai parecer quase que um sorvete, ó. Arredondou, tá vendo? Marquei a sombra. Vai iluminar também o lado esquerdo, então o lado direito vai ficar com sombra. Então eu vou desenhar mais ou menos aqui, ó, o limite da sombra. Quando vai chegando mais embaixo, a sombra vai aumentando. Pronto. Agora, como é que eu faço o efeito de sombra mesmo? Eu vou fazer o seguinte: com lápis ou a lapiseira, bem de leve mesmo, mas bem de leve, você vai rabiscar, ó, bem de leve. Não precisa botar força, só encosta e passa, bem de levezinho mesmo, rabiscando. Não precisa ficar 100% preenchido, só rabisca. Rabisquei aqui a parte da sombra. No copo, agora a parte da sombra no solo. Rabisca, 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 rabisca. Fiz todo o rabisquinho, ó. Mexeu. Aí, marquei direitinho. Aí tá quase pronto. Agora o que eu vou fazer para dar o efeito de sombra é usar a ponta do dedo. Eu vou lá onde eu rabisquei e vou esfregar o dedo com um pouquinho de força. E aí vai borrar a parte onde eu passei bem de leve, ó. Vai ficar assim meio borrado. A mesma coisa eu faço aqui no solo. Parto o dedo. Aí vai borrar. Virou esse borrão aí. E deu o efeito de sombra. Quando você terminar de fazer o borrão aí, com o dedo, aí você pode pegar a sua borracha, e consertar as beirinhas, os cantos, ó. Você pode passar aqui, ó, para tirar essa marcação de sombra, para ficar só o borrão. Aqui em cima é a mesma coisa, não tem borrão só dentro do copo, então você apaga a parte de fora. Ah, professor, ficou muito ruim. Volta com o lápis, passa bem de levezinho. Aqui tem que ficar arredondado, né? Então, a sombra do copo. Passa bem de levezinho, de novo, fazendo o formato arredondado. Passo o dedo para ficar o efeito de sombra.
Tira o excesso da borracha e passa a borracha de novo aqui, ó. Mesma coisa no copo. Aí tem a linha de cima do meio do copo aqui que eu tinha feito para marcar onde eu ia desenhar ele. Então eu apago essa linha do meio de novo. Nossa, professor, mas apagou tudo. Volta e agora você marca, mas agora marca com um pouco mais de firmeza para ficar mais delimitado a parte de cima do copo. Tá vendo? Marca com mais firmeza a lateral para delimitar a lateral do copo. Marca com firmeza o outro lado e a parte de baixo. A sombra você não marca, tá? Você só delimita o limite do copo aqui. O sol também você delimita, marca com um pouco mais de intensidade. Tá bom? Puxou para o lado, puxa para o outro. Então tá feito aí, ó, o desenho do copo com a sombra. Na nossa atividade de hoje, queremos fazer 3 desenhos assim. Então no primeiro vai ter a fonte de luz do lado esquerdo, então a sombra vai estar para o lado direito. No desenho do meio vai ter a fonte de luz no meio, então a sombra vai estar para o fundo. E no desenho da direita, a fonte de luz vai estar à direita, então a gente vai colocar a sombra à esquerda, para dar esse efeito de que o tempo está passando, ó. A fonte de luz estava aqui no canto, ela foi para o meio e depois foi para o outro lado. Então é como se a fonte de luz estivesse se mexendo. É como se você estivesse olhando para o copo o dia inteiro e o sol estivesse passando de um lado para o outro. Então você vai pegar a sua folha, dividir em 3 partes. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficou. Dividir em 3 partes. Pode ser folha com pauta também, não tem problema. Então dividir a primeira, a segunda aqui, tem a terceira. Você vai fazer o mesmo desenho nas 3. Só que a sombra tem que estar à direita, no meio, e no último desenho tem que ficar com a sombra à esquerda para dar esse efeito. Tá bom? Então essa é a nossa atividade de arte de hoje. Vamos mandar ver.